agora e vamos mostrando um pouquinho dessa importante rodovia aqui do estado de São Paulo. Mas também entendo o debate nessa situação do Neymar, porque ele se Fique com a gente. treina normalmente, Pegue mas o treino de campo, mas carona de representação, e curta esses vídeos. Acabou fazer. Quinta-feira, mais um treino normal do Neymar. Ele sente dores, e segundo ele mesmo, ele disse que sentiu as dores de novo na coxa esquerda na quinta-feira. Ele falou sobre isso no seu Instagram, nas suas redes sociais. Sexta-feira, a gente teve inclusive um treino aberto à imprensa na Vila Belmiro, no CTR Pelé, e o Neymar não participa. A resposta do Santos é reforço muscular. Eu dei informação aqui no resenha. O Neymar fez um reforço muscular, mas segundo o Santos não preocupa, não existia essa preocupação. Fato é que esse probleminha do Neymar foi se agravando até o ponto de que no domingo ele faz um teste final, e não consegue completar esse teste físico aí. Um teste de cerca de 18 minutos, ele parou no 13 e falou: ó, tô com medo, vai dar, tem risco de lesão. Então o Neymar não vai pro jogo por conta disso. O Santos avisa só no domingo pro restante do elenco, e o Caixinha, quando tinha isso na sua mesa, falou: ó, faço questão do Neymar no banco de reservas para participar do ambiente, um cara que é especial pro grupo, enfim, aquela história. O Neymar vai pro jogo, fica no banco também, até como uma estratégia para gerar ali uma preocupação no Corinthians. Pô, tem que se preocupar com o Neymar ou não e tal. Um blefe para cima do adversário, podemos dizer. Essa a história completa. Aí a grande pergunta: se ele se sentiu... Eu acho que ele bateria pênalti só. Nem isso, cara. Ele não tinha condições. Mas não bate um pênalti? Não foi uma vontade. O pessoal tá falando: tinha que entrar 10 minutinhos, tinha que entrar 15 minutinhos. Não tinha condições. Você lembra o exemplo lá de 2002, né? Do Diego, por exemplo, do Diego 2002, era Campeonato Paulista também. Ele fala que queria ir pro jogo, acaba sentindo uma lesão com cerca de 2 minutos, né? Então já tinha até essa experiência o presidente Marcelo Teixeira. Mas sobre a situação do Neymar, o que me chama a atenção, algumas perguntas que a gente tem que fazer e que o Santos não respondeu ainda. E aí sim entra a história do Carnaval. Porque se ele sentiu no domingo contra o Bragantino uma dor, um desconforto, como quer que ele queira chamar, esse princípio de edema na coxa esquerda, por que ele foi e aí não ficou ali nessa segunda, nessa terça-feira, em vez de pegar folga e fazer o que quer fazer na folga? Por que ele não ficou treinando numa recuperação de noite no CTR Pelé? Por causa disso, e o torcedor questiona também. Eu acho que se ele tivesse feito isso no segundo e terça, também não sei. Talvez não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Mas aí é questão da opinião pública. O torcedor do Santos tem o direito de falar: qual imagem que ele passa? Pô, mas peraí, uma coisa é você sentir na quarta passada. Ok, já tinha ido, enfim. O jogador tem direito de sair, o jogador tem direito de guardar todas as proporções, enfim, tem. O Neymar tem uma reputação já. Isso tem que entrar em pauta. Agora, é isso aí, se ele sentiu domingo, pô, às vezes o jogador também tem direito de olhar e falar assim: cara, deu a sentida, mas não foi nada demais. Quarta-feira ele treina normalmente. Isso. Só que o problema foi na quinta. Mas poderia também vir por parte do Santos falar: ó, vamos adiantar tudo, pra você poder ficar de boa 2 dias de folga. Vamos fazer um exame hoje ou numa segunda-feira de manhã, porque fica esse desencontro de informações. O torcedor do Santos tem o direito de questionar. Faltou transparência do clube, Faltou transparência, né, o Fabiano? Sei que numa dessa é você esconder a arma do adversário. Primeiramente, boa tarde a todos. Mas, cara, é uma quebra de expectativa do torcedor, que sabia que sem o Neymar seria muito mais difícil passar do Corinthians do que com o Neymar. Então, acho um erro por parte da comunicação do Santos não ter tratado esse desconforto do Neymar como algo sério, porque naturalmente já sabiam que ele não jogaria há um tempo. O Gil até mesmo falou na zona mista que ele sabia que o Neymar não jogaria desde o almoço do dia do jogo, né? Isso. Ele não teria condição para nenhum minuto. Foi quando o elenco foi avisado. Foi no Então, pela manhã. isso aí falta. Agora, e outra pergunta que levanta aqui: você tá treinando todo dia ali, aí você treinou quarta, você treinou quinta, aí sexta o cara não aparece. Não é essa história? Foi isso. Sexta e sábado ele não treina. Sexta e sábado ele não treina. Pô, peraí, você não joga bola, você não dá aquela Mas aí o Santos deu informação pra gente de que era um reforço muscular pra ele estar apto pra jogar. Do elenco, né? O elenco também jogador. E existia uma expectativa, Martelli, de que o teste domingo de manhã apresentasse uma melhora, que o Neymar conseguisse jogar. Existia, mas ele fez esse teste no domingo e pra ver se tinha as condições, e não tinha. A questão pra mim, a grande questão é a seguinte: são duas, na verdade. Primeiro, essa do Carnaval, se tinha um desconforto, por que ele não abdicou? Isso mostra que a prioridade... Eles estão escondendo uma lesão do Neymar desde domingo. Isso pode mostrar que a prioridade dele não foi o Santos. Nessa questão, não estou falando que não é o Santos a prioridade dele, mas nessa questão não foi. Se fosse, teria sido outra atitude do jogador. A gente vai descobrir isso na seleção também, né? E esse é outro ponto que eu queria levantar. Porque tem data FIFA, jogos dia 20 e 25, o Neymar está convocado. O Dorival
Dorival não sabia desse desconforto na hora da convocação. Ficou sabendo mais tarde, na mesma quinta-feira. A convocação foi quinta. Isso. Então, isso aí... Quando convocou, não sabia desse desconforto. Foi 4 dias depois do jogo contra o Bragantino. Isso, correto? Pra mim é isso. Pra mim é, cara, o cara sentiu, vamos abafar, vamos ficar quieto. Tem convocação quinta, o cara quer voltar à seleção. E ao mesmo tempo a gente não pode mostrar ao Corinthians que o Neymar vai estar fora. Porque desde domingo, segunda, com certeza ele já sabia. O teste foi feito. Eu duvido que eles falaram, vamos fazer um teste no sábado só. No mínimo acenderam um sinal de alerta. Com certeza. Eu acho que o sinal de alerta foi ligado no próprio... Depois do jogo, assim, já pensaram, olha, talvez não tenha condições de jogo, mas a gente vai levar adiante porque o Neymar é uma carta na manga que o Santos tem, é um jogador que pode fazer a diferença mesmo jogando só 10 minutos, e ele é o melhor batedor de pênaltis que a gente tem no futebol mundial, então ele podia ser o cara que faria a diferença pro Santos. A grande questão pra mim, além desse ponto da seleção brasileira, porque se ele apresenta esse desconforto, ele não pode jogar uma decisão, então a gente já começa a ligar um sinal de alerta. Será que ele realmente está bem para um momento em que a seleção brasileira precisa pontuar? A seleção brasileira não vive um momento em que ela pode perder os 2 jogos, ou nem perder, né? Porque vai pegar a Argentina, mas, por exemplo, empatar com a Argentina, precisa pontuar, precisa vencer a Colômbia e também a Argentina, porque não vive um momento positivo. Mas eu acho que ainda esse aspecto do carnaval pega mais pra gente que tem uma visão de fora do Neymar do que tanto pro torcedor. É claro que o torcedor se sente incomodado, porque ele quer ver o melhor jogador do seu time numa decisão, ainda mais como um rival que é o Corinthians, claro que quer jogar. Muita gente que acompanha de fora, assim, né, como imprensa e torcedores também de outros clubes estão acompanhando, fica uma sensação de que, como assim, no jogo mais importante do Santos no ano, porque essa é a chance mais clara de o Santos ser campeão e conseguir algum dinheiro com premiação, o melhor jogador não está, o clube faz uma vista grossa, assim, né, passa essa sensação de que fez uma vista grossa em relação ao caso do Neymar, e o pronunciamento veio pelo Instagram do jogador, né, nenhum clube que se posiciona sobre essa situação. Quem falou hoje à tarde foi o Marcelo Teixeira, né, que chegou a falar que na verdade não tem nada a ver com seleção, é realmente Pedro Martins falou ainda ontem. Eu falei com ele ontem, ele isso. O Santos não tinha o que fazer. E, gente, o Santos não erra em deixar o Neymar de fora. Não é de conta. Ele estava machucado, tinha risco de lesão, tá certo. Não tem que jogar. A questão é, e essa é uma questão pro Santos, precisava do Neymar 90 minutos contra a Inter de Limeira? Precisava do Neymar numa sequência de 7 jogos em 30 dias, sendo que você tem vários jogos na Vila Belmiro plenamente confortáveis pro Santos, contra a Noroeste, contra a Água Santa, contra a Inter de Limeira, contra o Botafogo. O Santos arrancou uma sequência de vitórias muito bacana, com o Neymar jogando e... Mas é que até então você não sabe se o Neymar vai ficar 5 meses ou não. Então todo jogo para público, eu entendo o que você está falando. Mas você tem que pensar no mata-mata. Eu entendo, concordo. Mas o problema é que o Santos não estava classificado, né? Não estava classificado, foi na última rodada. Tudo bem, gente. Mas você pega contra o Bragantino, mas o Neymar saiu, enfim. Para mim o grande ponto é a falta de transparência levanta um monte de questionamento. Se já sabiam no domingo ou não sabiam, se foi um erro no diagnóstico, se o Dorival já sabia e convocou mesmo assim, outros escolheram abafar o caso, se ele foi pro Carnaval sabendo que estava mal, ou se ele foi pro Carnaval sabendo que poderia melhorar, enfim, a gente não sabe, até porque não divulgam praticamente nada e o que se divulga muitas vezes gera dúvidas. Faltou transparência. Alguns colegas deram uma informação que eu não tenho, de que o Neymar decidiu não jogar por conta da seleção. E eu não acredito nisso. É difícil você o Marcelo Teixeira desmentiu isso hoje. É difícil você cravar, mas ao mesmo tempo você pode muito bem analisar isso, falar, cara, realmente, se ele está com risco de lesão, ele tem pouquíssimas oportunidades hoje para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira e convencer, que acho que é o momento dele hoje. Pode ser que isso aconteceu, enfim, e ele não vai botar a boca no microfone para falar isso. A gente entende, olha, a torcida do Peixe, eu vou me preservar para a seleção, faz parte também do jogo, o cara não vai fazer isso porque o torcedor vai ficar louco. Mas a gente não está acusando ele disso, porque foi uma bola levantada e que... Mas eu acho que o torcedor do Santos e nós aqui brasileiros temos a plena consciência de que o Neymar está no Santos para ter mais oportunidades para estar na seleção. Assim, é claro, eu não tiro a perspectiva do torcedor, mas eu acho que o torcedor tem claro isso, né, de que o Neymar veio pro Brasil para ele poder jogar mais e aí ter mais chance na seleção brasileira. Não que ele não tivesse, porque a gente sabe que o Neymar 50% seria convocado pela qualidade de talento que ele tem, mas ele
jogar muito mais, vai ter mais possibilidades, vai estar num time que a torcida abraça muito ele, abraça quem ele é. Então, assim, o torcedor sabe que ele tá aqui por conta principalmente de seleção brasileira. E, gente, um contrato de 5 meses. Porque se ele quisesse ficar mais tempo no Santos, ele teria feito um contrato de 1 ano. Ele quer ficar aqui inicialmente só por 5 meses. Vou fazer uma pergunta para ver se todo mundo responde logo. Todos acreditam assim, independente de falta de transparência, independente de conflito de informações, que o Neymar realmente não tem condições de jogar hoje? Todos entendem? Eu tenho a opinião de que se o Neymar pudesse estar em campo, ele estaria. Não tinha condições. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que foi muito mole. Pelo amor de Deus. Fala, PDV, que você chamar um intervalinho aqui, esqueci do seu. pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua
Campanha Bandeirantes. Pô, mas aí vocês não falam do Corinthians, é só Neymar. E o Corinthians que, pô, 2-1, acabou o clima de paz e a bola aérea segue lá, né? Levantou, chuveirou, caiu, entrou. Mais um, hein? O Corinthians tomou o gol, mas foi 2 ao Garro, voltando a marcar, importante. Em primeiro lugar, estava sendo cobrado. E o Gralberto marcou um gol de uma jogada ensaiada. O Sherman, hein? Sherman faltou também na aula do impedimento, né? Porque o Gralberto ia estar em posição titular. O Gralberto entrou na mente do Sherman. O Corinthians agora para quarta-feira não chega tranquilo, mas chega confiante. Foi uma frase até do Hugo Souza. Claro que não tem absolutamente nenhuma disso para quarta-feira, mas chega a final depois de um tempo, viu, Fabiano? Então, eu tô muito curioso para ver a abordagem do torcedor na quarta-feira, porque naturalmente o torcedor tem muito a reivindicar do time pela performance no Equador. 3-0 e praticamente erradicou as chances de classificação. Mas eu acho muito difícil que haja um protesto num tom mais firme na quarta, com o torcedor sabendo que dali 3 dias vai ter uma final contra um rival, seja ele São Paulo ou Palmeiras. Mas tem que correr na quarta, hein? A Arena vai estar daquele jeito, infernal, mais de 40 mil, aliás, ontem, 7 pontos seguidos do Corinthians, com mais de 40 mil. Bateu o recorde do público. Não bateu nada, 100 e poucos torcedores, não bateu o recorde de público, 48.014 total. Sobre Garro, bem interessante entrar no primeiro gol dele. Não estou com a percepção que o Garro está sofrendo demais fisicamente pelo tratamento de tendinoplastia patelar que ele fez. E aí depois, até apurando ali com pessoas do Corinthians, aí descobriu que ele jogou em meio a infiltrações do joelho, porque não tinha a menor condição de domingo, assim. Sacrifício Isso aí total. preocupa porque o reserva imediato está tratando também Coronado, uma lesão, né? Não está nem em transição ainda, então o Garro é realmente o único meia de ofício à disposição do Ramon Dias neste momento. Sobre Yuri Alberto, pessoal, a informação oficial do Corinthians é a seguinte: ontem ele deixou o campo mancando depois da entrada que ele tomou do Zé Ivaldo, mas passou por exames sem lesão constatada, tá? É um breve tratamento ali pelo trauma mesmo, que o tornozelo fica inchado, mas sem lesão, não preocupa. Na quarta-feira e deve ser titular. Porra, Coringão, hein? Que resposta pra torcida corintiana. O Ramon Dias e o Adriano falaram muito sobre trabalho, isso, mas eu ia colocar esse evento aqui. Bola, não. Meio campo do Santos, deixou o Corinthians de um lado pro outro e não foi uma vitória pra convencer, foi uma vitória. Então, Viu que o Corinthians tá aqui pra quicar. Ramon, você tem isso daqui? Não. Já sai já. Me puxa. Pode. Granizo já ia. Pessoal, o nosso vídeo vai chegando ao final, mais um pouquinho. A gente vai registrando aqui o vídeo na íntegra, com os comentários aqui da rodovia Anguera, os comentários na rádio, os chiados, as interferências de outras rádios. Vídeo bem real aqui, demonstrando o que a gente acaba passando aqui nas estradas, ouvindo rádio. Ó, várias rádios entrando, diferente, né? Vídeo na íntegra, pra vocês curtirem um pouquinho. Estamos aqui, rodovia Anhanguera, que liga São Paulo ao interior do estado. Aqui passamos por Pirassununga, agora já em Porto Ferreira, sentido Ribeirão Preto. Estamos aí. Se você quiser e puder se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, isso ajuda muito a fazer mais vídeos dessa maneira para vocês. E até o nosso próximo vídeo.